Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento à aula anterior, eu vou corrigir alguns dos exercícios e o gabarito das questões da aula anterior. Eu vou deixar aqui no PDF, onde foi colocado esse link. Turma, eu tenho percebido que tem muito poucos alunos estão devolvendo as atividades lá no Classroom. Então lá é importante vocês postarem, tá? Porque daí vai validar a nota também dos trabalhos. Então vamos aqui, pessoal. Nós estamos estudando a velocidade em microgotas por minuto e microgotas por minuto. Vejam aqui, ó, o exercício diz: prescritos 500 mililitros de soro fisiológico de 6 em 6 horas. Quantas microgotas serão infundidas? Então a primeira coisa a gente vai fazer a transformação desse volume, 500 mililitros em microgotas. Lembrando que 1 mililitro tem 60 microgotas. 500 mililitros terão X. A gente vai multiplicar cruzado. 1 vezes X deve ser igual a 500 vezes 60. 500 vezes 60 é 30.000. 1 vezes X é X. Volume, 30.000 microgotas. Agora nós vamos fazer a transformação do tempo. 1 hora tem 60 minutos, 6 horas, né? 6 vezes 60 vai dar 360. Então, se quiser fazer em regra de 3 aqui, 1 vezes x igual a 6 vezes 60, x igual a 360, o tempo é de 360 minutos. Agora a gente vai calcular a velocidade do gotejamento, que é o volume em microgotas dividido pelo tempo em minutos. Então eu vou substituir aqui no volume as 30.000 microgotas e vou substituir aqui no tempo os minutos, 360 minutos, para dar essa unidade que ele está pedindo. Então, gotas igual a 83,3 microgotas por minuto, nós marcaríamos aqui a alternativa D, né? 83,3. O 3 está mais próximo do número inferior aqui. Bom, e se fosse para achar na tabela de gotejamento, aqui de microgotas, o que a gente faria? Pegaria o 500 mililitros, tá? E fecharia em 6 horas. Daria 83 microgotas. Percebam, né? Que sempre deve bater os dois aqui. Né? Tanto a forma do cálculo quanto a forma da tabela. Então, é válido. A gente certificou o cálculo através da tabela, ou a tabela através do cálculo. Marcamos a alternativa D. Ok? Aqui, pessoal, esse exercício eu queria que vocês, só pesquisando na tabela, sem fazer cálculo, encontrassem esses valores. Tá? Não era para fazer cálculo aqui. No material de apoio do PDF anterior, se vocês observaram, foi mandado aí essas tabelas de microgotas e macrogotas. Então vejam lá, pessoal. Calcular o número de gotas, minuto e gotas por minuto e microgotas por minuto, olhando na tabela de gotejamento. Então, soro glicosado 5%, 100 ml em 4 horas e em 12 horas. Soro fisiológico 250 ml em 24 horas e em 10 horas. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem, ó, 1000 ml em 4 horas em gotas por minuto e microgotas por minuto. Nós vamos achar esses valores. Em 12 horas, 1000 mililitros em gotas por minuto e microgotas. Embaixo a mesma coisa, só que é 250 mililitros em 24 horas e em 10 horas, em gotas e microgotas. Vamos pegar as tabelas e vamos começar a nossa pesquisa aqui. Primeiro, 1000 mililitros em 4 horas. Então, na tabela de gotas, ok? Macrogotas ou gotas, 1000 mililitros em 4 horas. Vai dar 83 gotas por minuto. Vou colocar lá. Tá? Agora 1000 mililitros em 12 horas. 1000 mililitros em
12 horas. Vai dar uma velocidade aí de 28 gotas. 28 gotas por minuto. Só estou calculando gotas aqui, porque estou utilizando a tabela de gotas ou macrogotas. 250 mililitros em 24 horas. Velocidade de 3 gotas por minuto. Né? Vamos colocar essa informação lá. E por fim, 250 mililitros, tá? Em 10 horas, 8 gotas por minuto. Eu vou colocar aqui. Então a tabela de gotas eu já explorei, agora a gente vai passar para a tabela de microgotas. Ficar atento também a essas tabelas. Interpretar bem. Não vão errar de bobeira. Bom, então 1000 mililitros em 4 horas, só que agora é microgotas. Então 1000 mililitros em 4 horas vai dar 250 microgotas por minuto. Turma, eu quero que vocês prestem atenção aqui agora. Vocês estão vendo que em gotas deu 83 e em microgotas deu 250. 250 é o triplo de 83. Claro, 83 vezes 3 vai dar 249. Mas lembrem lá que quando a gente fez o cálculo, às vezes dá uns números quebrados. Por exemplo, se você pegar e transformar mililitros em gotas e o tempo aqui de 4 horas em minutos, vai dar 83,3. Né? Então seria 83,3 vezes 3. Por quê? Que sempre microgotas aqui vai ser o triplo. Tá? Por que microgotas aqui vai ser sempre o triplo de gotas? Porque uma gota tem 3 microgotas. Por isso, né? Bom, mas seguindo. 1000 mililitros em 12 horas, 83 microgotas, está aqui. 250 mililitros em 24 horas, 10 microgotas, está aqui. 250 mililitros em 10 horas, 25 microgotas. Está aqui. Beleza? Preenchemos aí, né? Achamos a velocidade de gotejamento com base nessas tabelas que, às vezes, as instituições de saúde elas dispõem para seus profissionais não perderem tempo com cálculos. Beleza, turma? O exercício 6 era o exercício mais trabalhoso, só que aqui a gente tinha que lembrar que está em gotejamento por minuto, em gotas por minuto. Então é lá da aula 1 e da aula 2 ainda, tá? Foi um resto daqueles exercícios que sobraram. Vamos lá fazer, pessoal. O item abaixo, prescrição, essa prescrição aqui, ó, tá? Iniciou-se às 10 horas, porém são 12h30, e constatou-se que no frasco de soro fisiológico há 350 mililitros. Pergunta-se, então, o que está acontecendo aqui? Isso é um caso comum, às vezes, em hospital, tá? Principalmente para infundir soro, soro fisiológico, soro glicosado. Você faz o acesso lá endovenoso, coloca o medicamento para ser infundido, e às vezes ele começa a correr mais rápido ou mais lento, e ele tem que correr em um certo horário. Nesse caso aqui, pessoal, a prescrição fala que tem um determinado volume para correr em 12 horas. Percebam o seguinte, das 10 às 12h30, passou 2 horas e meia e tem 350 mililitros. De soro tem 500, tá? De KCl tem 10 mililitros. Então, tem um volume total aqui de 510 mililitros. E foi já 1/3, ou quase 1/3 do volume. Então está indo muito rápido, nós vamos ter que diminuir essa velocidade, tá? Para que possa dar no tempo de 12 horas. Mas ele quer que calcule o gotejamento por minuto dessa solução. Está em quanto o gotejamento por minuto, gotas por minuto? E a gente vai ter que corrigir para quanto para dar o tempo de 12 horas. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro,
Vamos responder a letra A aqui. Ó. Então, eu vou calcular o volume. Perceba, o soro fisiológico, 500 mililitros, mais cloreto de potássio, com isso aqui é a concentração, a porcentagem, né? Mais 10 mililitros é o volume. Atenção às unidades, 500 mililitros é o volume, mais 10 mililitros é o volume. O NaCl aqui não apareceu o volume, significa que é desprezível o volume de cloreto de sódio. Então eu não vou somar. Intravenoso, de 12 em 12 horas. Então, de soro tem 500, de KCl tem 10, o volume total aí que tem que ser infundido é 510 mililitros. Só que ele falou que restou 350, então vamos ver quantos que foram infundidos. Como que eu faço esse cálculo? 510 mililitros, que foi o volume total do início, tá? Menos 350 mililitros que tem ainda no frasco, vai dar um resultado de 160 mililitros que foram infundidos. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Ele quer saber a velocidade que já foi infundido. Eu vou pegar esse volume, transformar em gotas, e eu vou pegar o tempo, das 10 horas às 12h30, e vou transformar em minutos, e vou dividir para ver qual velocidade que está indo isso aí. Então, transformando o volume, 1 mililitro tem 20 gotas, a gente está falando em gotejamento, gotas por minuto. 160 mililitros, que é o que já foi infundido, está para X. 1 vezes X, 160 vezes 20, o volume aí vai dar 3.200 gotas. Beleza? Vamos guardar essa informação. Agora nós vamos transformar o tempo. Pessoal, das 10 horas às 12h30, ao meio-dia e meio, foi 2 horas e meia. Tá? Então, 1 hora tem 60 minutos, 2 horas e meia tem X. 1 vezes X é igual a 2,5 vezes 60. 150 minutos tem 2 horas e meia. Desculpe. Nós vamos calcular a velocidade do gotejamento aqui e responder a essa pergunta da letra A. Então, o gotejamento vai ser igual a volume divididos pelo tempo. O volume de 3.200 divididos por 150, gotejamento igual a 21,3 gotas por minuto. Tá aí. Respondido a A, veja, nós vamos ter que colocar uma velocidade menor do que essa. Porque em 2 horas e meia já foi quase 1/3 do volume total e nós vamos ter que ajustar. Então nós vamos calcular agora em que velocidade que tem que correr para que dê certo nessas 12 horas. Tá? Então vamos transformar o volume. Me ajudem. Quanto de volume que tem? 350 mililitros. Então, mililitros, 20 gotas, 350 mililitros X. 1 vezes X igual a 350 vezes 20, o volume é de 7.000 gotas. E o tempo? É às 12h30, vai ter que parar às 10 horas da noite, porque começou 10 horas da manhã e tem que correr por 12 horas. Né? Então só pode parar às 10 horas da noite. Só que já é 12h30 e a gente tem 350 mililitros. Então, das 12h30 até as 10 da noite, faltam 9 horas e meia. Então, 1 hora tem 60 minutos, 9,5 horas tem X. 1 vezes X igual a 9,5 vezes 60. O tempo aqui foi de 570 minutos. Vamos calcular qual é o gotejamento que a gente deve ajustar para que dê o tempo. Então, gotejamento é o volume divididos pelo tempo. 7.000 gotas, que tem 350 mililitros, e ainda um tempo de 9,5 horas, ou 570 minutos para correr. Então, 7.000 divididos por 570, o gotejamento vai dar 12,3. Beleza? Então, vamos escrever aqui. Então, a gente vai ter que ajustar isso aqui para 12 gotas por minuto. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar essa primeira parte aqui, né, pedindo aí para que Deus
fazendo a oração de São Tomás, que Deus nos dê agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Tá? Fortaleza e sabedoria para todos. Uma boa noite.